Ela colocou fogo no vestido de noiva na frente dele. Não foi um gesto simbólico, foi uma execução. E tudo começou com um beijo que ninguém deveria ter revelado. Cia estava no chão, literalmente, paralisado, destruído, incapaz de se mover. Guru entra no quarto e o encontra assim, imóvel, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. E de certa forma, tinha. Porque Cia acreditava que a mulher que amava estava naquele exato momento se casando com outro homem. Cada segundo que passava era uma facada nova. Guru se aproxima devagar, observa aquele homem partido ao meio, e sente o peso daquilo tudo. Ela sabia o que precisava dizer. Sabia que aquelas palavras podiam mudar tudo. E então ela fala, suave, mas direta. Ela cancelou o casamento. Ela não se casou com Mert. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Sion Riad. Não com palavras, não com gestos calculados, ele simplesmente chora mais. Como se a notícia fosse boa demais para ser real. Guru questiona, quase em tom de brincadeira, por que ele está chorando se sempre dizia que não ia sofrer. E ali, naquele quarto que cheirava a dor contida, algo muda. Ele se levanta. Ele a abraça. Com toda a força que ainda lhe restava. E ela deixa. Porque às vezes as palavras não chegam nem perto do que o corpo precisa dizer. Do lado de fora, o doutor observa tudo e murmura algo que vai ficar na sua cabeça por um bom tempo. Ele diz que pode ser uma obsessão. Pede que aproveitem dessa situação para ajudar Cia. Gufen, irmã de Cia, diz em voz baixa que o irmão está completamente apaixonado por Guru. E não tem como negar. Mas a mãe? A mãe não vê romance nenhum ali. Ela vê imaturidade. Ela questiona onde foi parar aquele homem racional que ela criou. Homer tenta acalmar os ânimos, diz que tudo vai passar, que ainda respeita a opinião dela. Mas os olhos dele dizem outra coisa. Enquanto isso, Guru vai até Gufen. E aqui começa um confronto que estava guardado há muito tempo. Gufen tenta lembrar Guru de um acordo que tinham. Trato. Como se as vidas das pessoas pudessem ser negociadas como itens num contrato. Mas Guru não é mais a mesma mulher que entrou naquele acordo. Ela diz com todas as letras que foi obrigada a fazer aquilo. Que vão fazer o que for necessário. E então, ela vai fundo. Ela olha para Gufen e diz algo que corta como faca. Gufen tem dinheiro, tem fama, mas não tem amor familiar. E que o amor familiar supera todos os obstáculos. Gufen tenta dispensá-la. Mas Guru não terminou. Ela diz que foi muito tonta por querer ser igual a Gufen. Agradece por ter aberto seus olhos. E espera, de verdade, que Gufen se torne uma pessoa melhor. Depois disso, ela sai. Aliviada. Como quem acabou de tirar um peso imenso das costas. Mas o alívio dura pouco. Guru entra em casa e encontra a família reunida. O pai conta que soube que difamaram Mert. E Guru não entende. Ela genuinamente não sabia que a acusação não era verdade, pelo menos não toda ela. E então Yonka, a irmã, aparece no meio disso tudo com uma informação que vai explodir tudo. A amiga de Guru conta o que aconteceu. Ela e Mert se beijaram. Na cafeteria. Quando estavam conversando sobre problemas pessoais. E se ela não tivesse contado, ele ia usar isso para manipular Guru de outra forma. Por isso ela revelou. Por isso foi violentada por ele. Yonka questiona como podem confiar nessa versão, mas Mesud estava lá. Viu tudo. Guru exige que ela saia. E então, ela se vira para o vestido de noiva. Começa a arrancar os adereços com raiva, com aquela raiva quieta que é mais assustadora que qualquer grito. As pessoas ao redor tentam ajudá-la. Ela se acalma. Ela se contém. Mas por dentro, alguma coisa definitivamente acabou. Ismael tenta ser a voz da razão. Diz que Mert deve deixar o tempo passar, que as coisas vão se acalmar, que poderão conversar em paz. Mas Mert não quer saber de calma. Ele foi difamado. O casamento foi cancelado por causa de uma acusação. E ele vai buscar Guru. Ele vai buscar Parten também. Do lado de fora, Homer e Gufen estão na sacada. Ela o questiona. Porque ele não a reconheceu quando saiu furioso do avião. Ele diz que não queria lhe causar dano. Mas ela não aceita essa resposta. Ela questiona de novo, de forma diferente, e então pede que nem responda. Porque a verdade já está ali, visível demais para ser ignorada. Ele diz que o que escreveu na carta é verdade. Que ela é uma grande mulher. Ela responde, fria mas ferida, que a forma dele demonstrar isso é bastante interessante. E então ela joga na mesa o que estava guardado há tempo, o testamento do pai. Homer diz que não entende do que ela está falando. Ela explica com clareza. O testamento deixa bem claro que eles perderiam ações no hospital se ele desistisse de assumir o posto. Homer reage como se aquilo fosse um insulto, questiona se era só isso que importava.
Ela pede apenas que seja leal à memória do pai. E então Mert aparece na porta. Guru vai atender antes do pai chegar. Mert diz que a ama. Pede que esqueça tudo. Que esse era para ser o grande dia deles. Gufen e Homer observam da sacada em silêncio. Guru escuta, e então diz que sabe de outras coisas. Ele se irrita. A chama de mentirosa. Mas ela diz com calma que sabe do beijo. E então ela pega o vestido de noiva e coloca fogo. Ele pede que não faça isso. Mas ela está serena. Diz que ele precisa entender que tudo acabou. E parte. Mert fica ali, parado, olhando o vestido queimar. É uma imagem que diz mais do que qualquer discurso poderia dizer. Se você ainda não acompanha esse canal, é agora. Porque isso aqui ainda está longe de terminar. O pai se senta ao lado de Guru. Ela se sente culpada por tudo. Ele pede que não tome nenhuma decisão sem pensar antes. E então ele faz uma colocação que pesa. Não quer ver Homer novamente. Guru não responde. Mas o silêncio dela diz muito. Na casa de Homer, a família decide jantar juntos. Se quer comemorar algo, Tanner estranha o clima, Arsen finge dor de cabeça para escapar. Mas Homer insiste. Ele inclui Mebruri no jantar, aquela mulher que normalmente é deixada de lado. Ela se anima. Ela se alegra de verdade. E Tanner observa tudo aquilo e pergunta o que aconteceu com o tio, porque ele está completamente diferente. Homer diz que não importa. Mas o espectador sabe. Guru aconteceu com ele. Na manhã seguinte, Guru se arruma. Yonka diz que ela vai estar ocupada. Guru confirma que tem uma entrevista de emprego. Yonka desce com aquele tom ácido de sempre, questionando o que vai acontecer com o serviço atual. Guru diz que vai renunciar. E Yonka, claro, não perde a chance de cutucar. Mas Guru está diferente. Ela olha para a irmã e diz com firmeza que será a última vez que faz algo por ela. Yonka responde que assim seja, e jura que nunca mais vai chamá-la de irmã. E ainda exige saber o que está acontecendo entre ela e Homer. Guru desconversa. Não tem tempo para isso agora. Num carro, Tanner tenta puxar conversa com Sisek. Ela rejeita a carona, diz que está atrasada, desce e segue a pé. Ele insiste um pouco, ela firme pede que abra a porta. Ele faz. E ela vai embora. Mas fica pensativa na calçada, olhando o carro partir. Há algo ali que ela ainda não sabe nomear. Guru entra no trabalho de Gufen. Gufen nem levanta os olhos. Yonka parece querendo falar a sós. Guru sai. E Yonka começa seu jogo. Ela diz que errou muito. Pede outra chance. Diz que fará o que for preciso. Gufen a interrompe, diz que está farta de promessas vazias. Mas Yonka tem uma carta na manga. Ela sugere que pode aproximar Guru de Mert novamente e afastar Guru de Homer. Ela vai vender a própria irmã por um emprego. Gufen pergunta se ela quer mesmo vender a alma assim. Yonka não hesita. Quer ser assistente de Gufen. Gufen nega. Yonka insist. E no final, Gufen acceda. Com uma condição. Descubra com quem Guru vai ser entrevistada. Yonka já sabe. Revela o nome. E o acordo está fechado. Do lado de fora, Guru nem imagina o que acabou de ser tramado contra ela. Gufen passa por ela, pisa nos papéis sem querer, pede perdão com um sorriso educado e vai embora. Yonka sai sem dizer uma palavra. E Guru acha graça da forma estranha como as duas saíram. Ela ainda não sabe que a armadilha está montada. Gufen entra no carro, pensativa. Ela pega o telefone e liga para Ita. Com uma voz doce, quase maternal, ela conta que vai adverti-lo sobre Guru, a filha do seu jardineiro, que sonha em ser designer. Inagardis. Sugere algo. Ela aceita. Encerra a ligação. Depois liga para a secretária e manda acionar os meios de comunicação. Vai fazer um anúncio. Tudo calculado. Tudo controlado. Enquanto isso, Guru liga para Homer. Ela está nervosa. Ele quer vê-la. Ela diz que está ocupada, mas o convida para almoçar. Ele diz que o tempo dele é todo dela. Ela fica boba. Isso é real. Diferente de tudo que ela conheceu antes. No almoço, Homer confessa algo que segurava há tempo. Ele conta que escreveu aquela carta para Gufen antes de partir porque estava apaixonado por ela e achou que a perderia para sempre. Guru ouve tudo. E então fala sobre o que sente. Diz que está estranha, que não está acostumada a ser assim com ele. Que quando escondia o que sentia, queria gritar. Agora não sabe como agir. Eles são muito diferentes. As famílias, os hábitos, os mundos. Homer diz que nada disso importa para ele. Ela questiona se a família não importa. Ele corrige o que disse, explica de outra forma. E ela conta que gostaria de ser assim, de simplesmente deixar as coisas acontecerem sem tanto peso. Mas então ela vê os vizinhos. Entra em pânico.
Diz que levam vidas muito diferentes. Que alguém pode reconhecê-la. Ele pede que não dê tanta importância. E ele beija a testa dela. Ela diz que não pode ser assim. Ele pergunta o que aconteceu. E ela rapidamente muda de assunto, falando da entrevista que não correu tão bem. Buscavam alguém com mais experiência. Ele oferece ajuda. Ela recusa com firmeza. Não quer chegar a lugar nenhum com o nome dele na bagagem. De volta ao trabalho de Gufen. Guru chega e vê Mert ali. Trouble, Hando. Gufen confirma que o contratou, e diz que não toma decisões pensando em Guru. Guru responde que entende. Mas diz com clareza que Gufen está apunhalando Homer. Sion observa tudo da janela. Mert desce do carro com flores. Tenta se aproximar de Guru. Ela olha nos olhos e diz que ele pode trabalhar ali, mas que não quer que ele lhe dirija a palavra. E parte. Ele fica parado, flores na mão, completamente desacreditado. E é assim que esse capítulo fecha. Não com um grito. Não com uma cena dramática. Mas com Guru caminhando embora, de costas, enquanto tudo ao redor dela continua tentando puxá-la para trás. Agora, as 3 teorias que vão te manter acordado essa noite. Primeira teoria. Gufen nunca abriu a carta de Homer. Mas será que ela realmente não quer abri-la? Ou será que tem medo do que vai sentir quando ler? É possível que Gufen esteja construindo uma muralha ao redor de si mesma não porque não sente nada, mas porque sente demais. E uma mulher que sente demais num mundo controlado como o dela é uma vulnerabilidade que ela nunca se permitiu ter. Segunda teoria. Yonka não está agindo sozinha. Ela chegou até Gufen rápido demais, com informações demais, com uma proposta estruturada demais para ser improviso. É possível que alguém esteja orientando Yonka nos bastidores, alguém que se beneficia diretamente de manter Guru longe de Homer e de volta com Mert. Nada confirma isso ainda. Mas vale observar quem ganha com esse movimento. Terceira teoria. Mert sabe mais do que aparenta. O beijo na cafeteria, a violência que se seguiu quando a história veio à tona, a forma como ele tentou minimizar tudo diante de Guru, há uma consistência no comportamento dele que sugere padrão, não impulsividade. É possível que esse beijo não tenha sido o único segredo que ele guarda. E se outros segredos vierem à tona, o personagem que achávamos conhecer pode revelar um lado muito mais sombrio do que imaginamos. A fogueira do vestido apagou, mas as chamas aqui estão longe de se apagar.